Eu quero meditar uma palavra com o nosso irmão, com a nossa irmã, aqui no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. Nós observamos que os dias estão ficando maus, difíceis, há muitas dificuldades. Eu creio que se aproxima a volta de Jesus, um grande esfriamento está acontecendo no meio do Evangelho, na face da terra, em toda a parte da terra, e nós sabemos que são sinais da volta de Jesus, mas que Deus possa despertar o meu irmão, a minha irmã, para orar a Deus, orar sem cessar, orar todos os dias, se preocupar com a volta de Jesus, porque o próprio Jesus falou que nos últimos dias ia se multiplicar a iniquidade, e isso seria também um sinal da volta do Senhor nosso Deus, e até mesmo os demônios iam lutar muito contra o povo de Deus e contra o povo na face da terra, procurando impedir a revelação de Deus, ou que as pessoas se aproximem de Deus. Então eu quero dizer ao nosso irmão, a nossa irmã, que a nossa preocupação não é apenas de ser curado, ou de ser livre de demônios. Claro que é importante nós ser curados, ser livre de demônios, mas o que mais é importante é nós ser revestidos de Deus, ser revestido da revelação divina, para nós poder caminhar nos dias maus, porque nós sabemos que os dias maus se aproximam, e muito acelerado, e muitos de nós às vezes não se damos por conta que estamos entrando num esfriamento. De repente esse irmão que orava 2 horas por dia, 3 horas por dia, de repente a sua oração hoje ela diminuiu muito, ou a sua fé fervorosa também diminuiu. Isso não deixa também de ser um sinal da volta de Jesus, o esfriamento no meio do povo de Deus. Mas o nosso Deus orienta através de Paulo, em Efésios 6, 10 em diante. Olha a recomendação que ele diz aqui: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Paulo recomenda a nós se fortalecer. Jamais podemos se fortalecer porque apenas dissemos que somos de Jesus e temos fé em Jesus. Paulo recomenda nós entrar em propósito de oração, orando, se consagrando, para que haja revelação, porque vai entrar as artimanhas satânicas tentando tirar nós da presença de Deus, porque nós temos que aprender algo, e aprender que não devemos de lutar contra seres humanos. Um homem, uma mulher que não é fortalecido na graça, na dependência do poder e da revelação divina, não vai saber guerrear, não vai saber como batalhar. Lembra que na palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 10 e versículo 34, diz assim: não pense que vim trazer paz à terra, e sim vim trazer uma espada. Agora Paulo, ele recomenda para nós pegar a espada. Você só pode pegar a espada quando você se fortalece em Cristo. Mas enquanto nós andamos de uma forma humana, até mesmo como Paulo falou aos Romanos capítulo 10, que o povo judeu tinha estabelecido uma justiça própria, com a justiça própria, com a sua visão própria, ou com a sua justiça própria, com as suas ideias próprias, você não se fortalece em Jesus, você não se fortalece na graça. Na graça é quando nós se humilhamos e somos dependentes de Deus, e quando nós somos dependentes de Deus, Deus vai nos dar graça, Deus vai nos fortalecer. Então Deus usa o apóstolo Paulo para dizer que nós temos que ir à presença de Deus para ter dependência dele. Então ele disse muito claro: no demais, irmãos meus,
fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, na força e no poder de Deus, não na minha, não nas minhas ideias, não na forma do que eu penso, mas do que a Bíblia, a palavra de Deus pensa. Essa é a orientação. Por que ele dá essa orientação? Porque o inimigo irá investir contra os eleitos de Deus, contra a vida dos cristãos, e esse inimigo pode usar seres humanos para se levantar contra a sua vida. E como você tem guerreado? Como você tem batalhado? Como eu tenho batalhado? Quando o inimigo, o adversário, ele luta contra a nossa vida. E nós vimos muito claro aqui nessa palavra que o apóstolo Paulo disse assim: revesti-vos no poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Olha bem o que o nosso Deus está dizendo: para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Nós devemos saber, irmãos, que Satanás pode preparar ciladas que você não entende o que está acontecendo, mas se você está fortalecido na graça, no poder de Deus, você vai discernir. O apóstolo Paulo, ele expressou por várias vezes que ele sofria perseguição do povo judeu, preparavam cilada para ele, falando coisas que não era correto, perseguindo ele. Irmão, nós não somos diferentes de Paulo. Se Paulo sofreu perseguição, o próprio Messias, nosso Deus, sofreu perseguição, nós também podemos sofrer. Mas o que Deus quer de mim, do irmão, é se você entende. Se você não entende, você não cresce em Jesus, você não tem paz em Jesus. Mas se você estiver entendendo, se sujeitando, você ora por quem te persegue, por quem te fala mal. Você define que Satanás pode usar um ser humano para lhe atacar. Você fica bravo com o ser humano, fica nervoso, você fica odiando alguém, você perdoa pessoas. Se você não perdoa, se você tem ódio, tem raiva, você é vingativo e fala de Jesus, alguma coisa não está certo com a sua vida, ou com a minha vida, se acontece comigo. Porque Deus nos chamou para ser guerreiros, Deus nos chamou para ser abençoador de vidas. Esse é o desejo de Deus, de cada um de nós. Então ele diz que nós temos que estar preparados, porque hora por hora o adversário, o inimigo das nossas almas, pode preparar alguma cilada contra a nossa vida. Mas Deus, ele quer nos abençoar. E ele diz assim, irmãos, que é importante nós entender: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mesmo no meio dos cristãos, Satanás pode se levantar, mas a nossa luta não é contra seres humanos. Se você está buscando a graça, se fortalecendo nela, é para ter revelação divina. Não é bom alguém batalhar sem revelação de Deus. Se Jesus fez uma obra na sua vida, na minha vida, vamos entender que a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é poder de Deus. E o apóstolo Paulo diz que não se envergonhava do evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus. Se ele é poder transformador. Se ele não transformou a sua vida nem minha vida, então não temos no evangelho. E se ainda nós somos pessoas que condenamos, e somos pessoas que andamos invocados, então porque não sofremos transformação de Deus ainda. Mas o desejo do meu coração, o meu irmão e a minha irmã, é que nós sofremos transformação de Cristo, que nós podemos crescer em Jesus. Não vamos entender errado, nossa luta não é contra seres humanos, não é contra pessoas. A nossa luta é contra o pecado, a nossa luta é contra as potestades, a nossa luta é contra as obras das trevas. O nosso Jesus lhe chamou para ser um batalhador, ele me chamou para isso. Que o Senhor, nosso Deus, visite a sua casa, que o nosso Deus visite a sua vida. E ele, continuando o texto, disse assim:
Glória a Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firme. Deus, Ele recomenda a minha vida e a sua vida para se preparar para o dia mau. Não sejamos crentes que só pensamos que Deus nos vai dar livramento e que não vai ter dias maus. O apóstolo Paulo recomenda que o dia de amanhã nós não sabemos o que vai acontecer. O inimigo pode se levantar, o inimigo pode usar um ser humano, mas lembra que Jesus falou: se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, tem sede, dá de beber. Essa é a forma de vencer guerra, de vencer problema. Não seja um homem desanimado. Eu não sei da sua vida, do seu dia a dia, mas não seja um homem desanimado, uma mulher desanimada, porque o nosso Deus não vai lhe desamparar. Ele deseja que eu e o irmão andamos com Ele, praticamos a obra de Deus, pela obediência do Evangelho, pela obediência de Cristo, o Senhor da glória. E Ele recomenda ainda, irmãos, nesta palavra, glória a Deus, para que nós andamos diante da vontade dEle. Estais, pois, firme, cingindo os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Ele disse que não é para nós guerrear sem se preparar, cingindo os lombos, botando as armaduras, se preparando. Paulo está advertindo: você tem um adversário, ele quer roubar a sua salvação, ele quer roubar a paz da sua casa, ele quer roubar a paz da sua família, ele quer fazer divórcio, que aconteça divórcio no meio dos lares, dos casais, ele quer destruir. O nosso Jesus orientou que o ladrão só vem para matar, roubar e destruir, mas o nosso Jesus acrescenta: eu vim para que tenham vida e vida com abundância, e que essa bênção de Cristo esteja na sua casa. Ele veio para transformar a nossa vida, Ele veio para dar vida para cada um de nós. Então que Cristo, nosso Deus, esteja na vida desse irmão. Lembra, irmão, que no livro de São João 8,36, Jesus expressou: sou filho libertado, verdadeiramente sereis livre. E Ele te libertou na cruz do Calvário, Ele te deu vida na cruz do Calvário. Se hoje você confessa Jesus, então não desanime de orar e buscar a presença dEle. Não pare de clamar por luta nenhuma, porque o nosso Deus não vai te desamparar. E que o Senhor esteja na sua casa, na sua família. Meu irmão e minha irmã, se essa palavra tem falado com esse irmão, com essa irmã, compartilhe esse vídeo, passa para outras pessoas, para que Deus abençoe também outras pessoas com essa palavra. E o meu desejo é que esse irmão e essa irmã receba unção agora, receba poder agora do nosso Senhor e Salvador Jesus, que seja fortalecido. Se esse irmão crê, se essa irmã crê, pode crer que Deus pode estar entrando em providência agora na vida desse irmão, agora na vida dessa irmã. Para esse irmão que passa por luta ou batalha, o nosso Deus pode entrar em providência, porque o nosso Deus é o Deus do milagre, é o Deus que faz o impossível, aquilo que nós nem acreditamos parece, mas o nosso Deus é de poder, de graça e de misericórdia. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, nosso Deus e nosso Pai. Amém?